Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é sobre perdão, a importância de liberar o perdão. E para falar sobre ele, eu estou recebendo aqui mais uma vez a psicóloga Ana Lídia. Tudo bom, Ana? Pastora Débora, muito obrigada por essa oportunidade de falarmos de um assunto que ele não é só importante, ele é essencial para todas as pessoas, porque todas as pessoas em algum momento da vida se viram na iminência de terem que perdoar ou continuarem aprisionadas, porque a falta do perdão é uma prisão. Mas, Ana, o que significa na prática perdoar alguém? Porque na teoria é lindo, né? Mas na prática... eu achei tão lindo, porque na teoria muita gente já perdoou. Não é? Tanto que existem profissionais da área emocional, como psicólogos, como psiquiatras até, para poderem auxiliar neste processo. Porque o perdão, ele é um processo que parte de uma decisão. Então, primeiramente, racionalmente, eu tomo uma decisão, vou perdoar. Agora eu vou caminhar em um processo que pode durar mais para algumas pessoas, pode durar menos para algumas pessoas. E algumas pessoas vão morrer neste processo, sem terem concluído o perdão dentro de si. Então não é do dia para a noite, é um processo, porque não adianta a gente falar assim, eu perdoei, mas na hora de encontrar, só não quer vingança, mas na realidade não perdoou. Na realidade nem sei se não quer, né? Só não vai efetivar a vingança. Mas é um processo, então, todo. O que significa perdoar de verdade? Perdoar de verdade é compreender que o que a pessoa fez com você foi o que ela poderia, de acordo com o que ela tinha para dar. Então, quando você compreende, você consegue liberar uma dívida. Então, o que é o perdão? É liberação de dívida. Perdão não é esquecer. Perdão é lembrar sem dor. Eu consigo me lembrar, consigo inclusive conviver com quem me feriu. Olha e não só. Dói mais. Por quê? Porque dentro de mim houve um processo de compreensão. E as compreensões nos libertam. Mas para ter uma verdadeira compreensão, às vezes eu vou ter que ter um conhecimento diferente do que eu já tenho. Porque a frase que todo mundo utiliza, principalmente quando se remete a uma mágoa, a uma ferida, a uma injustiça, é: eu já fiz tudo o que eu podia. Então, de fato, é verdade. As pessoas, elas fazem tudo o que elas poderiam, mas elas não fazem tudo o que elas deveriam. Olha só. É diferente. Porque fazer tudo que podia é o que eu faço de acordo com o que eu tenho hoje. Fazer tudo o que eu deveria é fazer tudo o que eu devo buscar entender, compreender, para então eu dizer: agora sim, eu fiz tudo o que eu deveria e eu consigo me sentir plenamente livre de toda mágoa, toda dor e toda injustiça que um dia me aprisionou. Então, qual que é a diferença entre perdoar e justificar uma atitude errada? Olha só, justificar. Quando eu decido perdoar, não é necessário justificar. Por exemplo, se eu decido hoje sentar com você aqui, vamos sentar. Muitas pessoas dizem que o perdão vem pelo diálogo. Não vem pelo diálogo. Vem pelo autodiálogo. É a conversa com você mesmo. Exatamente. Às vezes, se eu for conversar com quem me magoou, essa pessoa vai entrar na justificação, vai entrar na explicação, eu vou trazer meus pontos de vista. Aquela conversa que era para ser uma resolução de conflito piorou. Porque agora ninguém reconheceu a sua parte. Então, ao invés do diálogo, o autodiálogo é aonde realmente você vai encontrar o lugar da liberação do perdão. Que é quando você conversa com você mesmo, só que essa conversa ela tem que ser pautada pelo eu racional, conversando e aqui, controlando o seu eu emocional. Porque o nosso eu emocional, ele é infantil. Ele é egocêntrico. O nosso eu emocional, ele sempre vai ser vítima. Ele é birrento. Ele é birrento. Eu gostei. Nosso eu emocional, ele sempre tem a razão. Mas o nosso eu racional, ele é equilibrado.
O racional, ele vai se pautar muito mais nas questões espirituais. E as questões emocionais são questões almáticas. Existem pessoas que são muito almáticas. Elas não conseguem perdoar ninguém. Pessoas racionais, elas vão ouvir mais a questão espiritual para entender, compreender o que ela precisa fazer para que ela possa, então, se libertar. Então, justificar não é perdoar. Perdoar é liberar. Não preciso de justificativa, não preciso entender. Aconteceu algo que me feriu e que nos aprisionou. Como assim nos aprisionou? Aprisionou vítima e algoz. Os dois estão prisioneiros de uma corrente emocional. Quando eu decido perdoar, eu libero essa corrente. Sem justificativas, eu não posso perdoar com a condição que você vai mudar. Eu vou perdoar com a condição que eu vou ser livre de você. Eu perdoo para ser livre. E é possível. É maravilhoso. É possível. É totalmente perdoar possível. E esquecer, assim, esquecer, eu falo, esquecer a dor, né? Porque acho que esquecer o que a pessoa fez, a gente nunca vai esquecer. Mas é possível perdoar, esquecer a dor e conviver com a pessoa? Então, não é esquecer a dor. Eu e meu esposo amado, que eu quero mandar um beijo para ele, é a pessoa que eu mais perdoei na vida. Acredito que vou continuar nesse processo. Mas acho que todos os relacionamentos é mais ou menos assim, né? A gente tem que perdoar. Com quem a gente mais convive, inclusive. Então, eu tenho 25 anos com meu esposo. Então, é a pessoa que eu mais perdoei na minha vida, né? E eu e meu esposo hoje, depois de tanto nos perdoar e buscar essa busca da compreensão, da cura da alma, dessa preparação da nossa alma para o reino de Deus, hoje nós dois somos terapeutas de família, terapeutas de casais. Ele atende os homens, eu atendo as mulheres. E uma coisa que nós falamos nas nossas palestras, que nós chamamos até de spa da alma, que é um lugar de refrigério para a nossa alma, é que a dor é nossa amiga. Então ela não foi feita para ser esquecida. Olha só. A dor, ela veio com o propósito de nos amadurecer. Então, quando eu decido perdoar alguém, eu não vou esquecer a dor que eu senti. Eu vou agradecer pelo aprendizado que eu tive através dessa dor. Por isso que eu não posso esquecer a dor. Porque ela cooperou para o meu bem. Porque se eu creio em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, essa dor, ela cooperou para o meu bem. Então, o desfecho de um perdão sincero, como que é a finalização, a concretude de um perdão pleno, completo? Eu agradeço você. Eu não só perdoo, eu quero te perdoar. Mas acima de tudo eu quero te agradecer. Porque isso que aconteceu entre nós cooperou muito para o meu aprendizado, para o meu amadurecimento, cooperou para o meu bem. Então, no fim das contas, a finalização do perdão é gratidão. É gratidão. É gratidão. Ai, meu Deus, eu fico emocionada de falar. E me falando, por que é tão difícil para algumas pessoas perdoar e para as outras é mais fácil? Débora, é tão interessante porque depende muito também do temperamento e da criação. Então existem pessoas que, por serem mais impulsivas, serem mais sanguíneas talvez, né? Elas até perdoam rápido, porque elas também magoam muito rápido, muito fácil. Mas existem pessoas que são mais melancólicas. E essas fleumáticas. As fleumáticas também. Então as pessoas que são mais melancólicas, elas guardam mais, elas ficam ruminando aquilo, elas não conseguem digerir. Eu costumo dizer o seguinte, que existem duas diferenças para tudo na vida. O logos, que é o conhecimento, e o rema, que é a revelação. Então muitas vezes eu perdoei de logos, mas eu não perdoei de rema, porque ainda está aqui, eu não digeri. Mas eu digo que eu perdoei. Racionalmente, no conhecimento, mas ainda não foi digerido para se tornar uma revelação prática na minha vida, não foi rema, porque a pessoa que perdoou no rema, ela não vai mudar com você. E aí é onde eu vou conseguir exercer a prática da Bíblia, dei a outra face. Dar a outra face não é eu me colocar sempre em condição de ser ofendido, magoado e ferido, não. Dar a outra face é eu mostrar para a pessoa que o que ela me fez
não me tornou reflexo do que ela me causou. Eu mostro para a pessoa que eu sou livre do que ela faz. E eu continuo sendo quem eu sou. Uhum. Porque muitas vezes eu mudo com quem me fere. Uhum. Quem que eu sou agora? O reflexo dela. Olha só. Você entendeu? Entendi. Então a pessoa, além de ter me ferido, ela me transformou em quem eu não sou. Porque agora eu sou uma pessoa endurecida, armada contra aquela pessoa. E muitas vezes eu tenho muito mais o perfil daquela pessoa junto com ela. Por que eu sou assim? Para me proteger. Uhum. Mas não é uma proteção, na verdade. É uma armadura. Então, muitas vezes, o perdão, a falta do perdão, nos transforma em pessoas que nós não nascemos para ser. Tira a nossa essência, tira a nossa identidade. Uhum. E é por isso que eu sempre digo, até de uma forma com muito pesar, nos meus 18 anos de área clínica como psicóloga, eu percebo que as pessoas mais difíceis na vida de convivência foram as pessoas que mais sofreram. Foram as que mais foram machucadas. Foram as pessoas que mais foram machucadas, se tornaram também as pessoas mais difíceis de convivência. Então, não se transformar no outro, porque muitas vezes a gente fala, eu não quero ser igual fulano. Exatamente. Então, não se transformar no outro, não pegar a característica do outro, é um dos benefícios de perdoar? Ai, que lindo, exatamente. Quais são os outros, assim? Tem Olha outros? só, sim. Primeiro, uma pessoa que não perdoa é uma pessoa endurecida, é uma pessoa amarga, é uma pessoa saudosista, no sentido de ficar remoendo, relembrando, né? Uma pessoa que está presa no passado, não liberado. Uhum. Então ela é presa, ela é aprisionada. E aí, ela desconfia de todo mundo. E é tão interessante, deixa eu falar de relacionamento, já que eu sou uma terapeuta de casais. Eu percebo que uma pessoa que sofreu num relacionamento anterior, ela pune o atual relacionamento por conta de algo que ela sofreu com outra pessoa. Passado. E aí essa pessoa aqui não tem chance de ter a verdadeira essência de quem eu sou, porque eu já entro aqui toda desconfiada, não quero confiar, não quero me render para evitar eu sofrer. Mas na verdade eu estou punindo essa pessoa que quer me oferecer o melhor. Eu poderia viver o meu melhor nesse segundo relacionamento, mas pelo que eu sofri no outro, eu estou me transformando em quem eu não sou e ainda punindo o outro. Aí nenhum relacionamento dá certo, né? Porque vai de relacionamento em relacionamento e não vai encontrar a pessoa perfeita. Exatamente, é uma reação em cadeia. Se eu não parar, me enxergar, me colocar um espelho diante de mim, pedir revelação de Deus. Deus, me mostra quem eu sou, me mostra quem eu deixei de ser. Então os benefícios do perdão é nos tornar uma pessoa mais leve, uma pessoa iluminada, uma pessoa livre, que ela tá em qualquer relacionamento e ela tá tão assim livre mesmo, que ela não fica assim com o pé atrás, desconfiada, ou tipo, com medo. Pessoas que perdoam são pessoas que não têm medo. Elas se entregam nas relações, nas amizades. Porque tem pessoa que vira e fala assim, eu nunca mais eu vou confiar em ninguém. Pois eu digo o seguinte, quando a gente aprende a perdoar, eu vou morrer acreditando no melhor das pessoas. Eu vou morrer acreditando que eu posso ser feliz, que eu posso realmente acreditar que existe amizade verdadeira, que existe relacionamento sincero e que a gente pode desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Olha que lindo. Olha que lindo. Me fala uma coisa, a falta de perdão também pode atingir a saúde física? Com certeza. Uma pessoa que ela vai acumulando, que é o que a gente chama na psicologia de psicossomatizando a falta do perdão, essas mágoas, essas feridas, essas desconfianças, essas pessoas elas são muito mais propensas a adoecer o corpo. E não são só doenças emocionais como a depressão. A depressão, a ansiedade, o transtorno de pânico também são doenças psicossomatizadas pela falta do perdão. Também são. Mas nós podemos, inclusive, citar uma das doenças degenerativas mais severas e preocupantes na sociedade, que é o câncer. Então já foi provado que pessoas que têm mais dificuldade de perdoar, de liberar o passado, que ficam presas a situações não resolvidas internamente, são pessoas que têm mais probabilidade de desenvolver diversos tipos de câncer. A importância de perdoar, né? Mas é possível perdoar
e conviver, e perdoar significa reconciliação? Ou a gente pode falar assim, ó, para quem não tem aquele relacionamento, né, para quem foi abandonado quando criança ou abandonado no decorrer da vida, é possível perdoar e falar assim, fulano fica lá e eu fico aqui e a vida que segue? A nossa cultura, ela validou muito isso para algumas pessoas. Inclusive, quero reconhecer, a psicologia tradicional, ela ensinou muito isso. Ela ensinou, dizendo que era cura da alma, ensinou as pessoas a terem um nível de autossuficiência. Olha, eu vou perdoar, mas eu não tenho que conviver com pessoas tóxicas. Aí ama rotular. Não, hoje todo mundo é alecrim, né? Porque todo mundo é tóxico, menos a pessoa. É o alecrim dourado. Então, assim, é muito fácil a gente rotular o outro e não assumir minha responsabilidade. Né? Então, o que que acontece? A psicologia tradicional e a própria autopreservação social nos leva a entender que perdoar é, ok, eu vou liberar essa dívida, mas eu não sou obrigada a conviver com você. Isso não é o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão, ele traz reconciliação. O que é reconciliação? É religar, é reconstruir os muros caídos, reconstruir os elos, reconstruir inclusive a confiança. Então, o perdão, como eu disse, ele não é uma condição de mudança do outro. Mas quanto mais eu perdoo, demonstro para o outro que eu estou aberta a essa reconciliação, mais o outro quer provar para mim a mudança dele, como uma gratidão pelo que ele está recebendo. Quanto mais a pessoa é perdoada, mais ela se torna grata pelo que ela recebe, e isso é que gera mudança. E me fala, como que a gente sabe que a gente conseguiu perdoar? É olhar para a pessoa e não sentir dor, é falar no que aconteceu. Porque tem muita gente que fala sobre a situação e começa a chorar. Sim. São situações de anos. Eu já vi pessoas que viveram 40 anos uma situação e se falar hoje começa a chorar. É falar sem começar a chorar? É o quê? Quais são esses primeiros sinais? Sim. Primeiramente, uma pessoa que realmente perdoou de verdade, ela consegue citar a história, falar sem doer. Ela consegue sentir que agora ela é livre daquilo. E não há vitória maior do que uma liberdade emocional. A pessoa ela pode conquistar inúmeras coisas externas, mas se dentro dela ela não conquistou a própria liberdade emocional, ela ainda é uma prisioneira, ela é uma escrava. Então, quando eu consigo, aqui dentro, sentir liberdade ao falar de algo que me doía, e ainda por cima eu consigo conviver de uma forma leve, natural, sem aquele pé atrás, sabe? Sem aquela desconfiança, sabe? Eu fico até rígida quando eu vou conviver com uma pessoa que já me feriu. Quando eu tô aqui, leve, a pessoa fala, nossa, depois de tudo isso, você tá me tratando dessa forma? Eu falo, gente, nós precisamos reinar. Se alguma coisa aqui na Terra estiver me impedindo de reinar, por favor, deixa eu liberar logo. Você tem mágoa comigo, você me perdoa. Se eu tenho mágoa com você, eu quero te perdoar logo. Por quê? Porque nada nesta terra pode ter o poder de nos prender nessa terra. Nós precisamos ser livres para a nossa vida eterna. E a falta do perdão é a maior prisão que nos prende nessa terra. E tem diferença do perdão e do auto-perdão? E como que a pessoa pode se auto-perdoar? Ai, eu achei tão lindo você falar de auto-perdão, porque socialmente falando, é mais fácil eu perdoar o outro do que eu me perdoar. É mais fácil, inclusive, eu amar o outro, eu cuidar do outro, eu me preocupar com o outro do que eu cuidar de mim. Principalmente as mulheres, né? As mulheres que estão sempre cuidando, é cuidando da casa, é cuidando do marido, é cuidando do namorado, dos filhos, do pai, da mãe, e ela mesmo não se cuida, né? Não, as mulheres vão lá no meu consultório buscar terapia familiar, né? Aí elas falam assim, ai doutora, eu tô precisando muito de terapia para os meus filhos, para o meu marido e tal. Eu falei, então tá bom, então eu vou atender só você. Como assim, doutora? Eu falei, querida, se você cuidar de você, se você estiver bem, você transfere isso naturalmente. Se a mulher da casa estiver bem, todos ficam bem. Então eu faço questão de atender as mulheres e dizer para elas, cuide de você.
cuidando de você, você está cuidando dos outros. É uma frase, inclusive, que eu amo, até postei ontem na minha página. Quando uma mulher se levanta para se curar, ela transfere cura para todo o seu sistema familiar. Olha que lindo isso. Lindo mesmo. Então, o auto-perdão é quando você se acolhe. É quando você deixa de se culpar por falhas que você teve, muitas vezes por ignorância, às vezes por uma infantilidade. Quantas vezes eu atendo pessoas que não perdoam, não acolhem a criança ferida dela, que não sabia o que fazer, que não sabia como se defender. Então elas têm uma raiva de quem elas eram. Então o auto-perdão é total acolhimento de quem eu sou, do que eu passei, do que eu podia para o momento. Tem uma frase cultural que é assim, é o que temos para hoje. Isso. É o que tinha, né? Era o que você podia lidar na época, era o que tinha. Exatamente. E se a gente entender isso, o auto-perdão fica mais fácil. Então o auto-perdão, perceba, quem tem mais facilidade de fazer o movimento interno de se perdoar, terá também mais facilidade de fazer o movimento externo de perdoar os outros. Porque quem consegue se auto-perdoar, ele já é livre internamente. Mas mesmo se eu me perdoo e tem alguém que quis me aprisionar com uma ferida, com uma ofensa, com uma injustiça, peraí só um pouquinho. Eu já aprendi a me perdoar. Eu não vou deixar ninguém mais me aprisionar. Então, eu quero liberar as pessoas. Então, o auto-perdão, ele é tão importante quanto o perdão para outras pessoas. E como que a gente pode ensinar as crianças o perdão? Aprender desde pequenininho a perdoar, a liberar o perdão. Olha, eu vou falar com toda sinceridade. A forma correta de eu ensinar uma criança a perdoar é ensiná-la a ter uma mentalidade de gratidão. Porque quando eu reforço para uma criança a necessidade dela perdoar, na verdade eu estou reafirmando uma postura de vítima. Porque geralmente quem pensa muito que tem que perdoar é porque está na postura de vítima. Ah, eu sofri isso. Então a ideia é, minha filha, meu filho, entenda. Tudo isso que aconteceu é para você crescer, para você aprender. É para você amadurecer, então agradeça. Vamos ser gratos por tudo isso que aconteceu? Vamos ser gratos pelo coleguinha que fez isso com você, te ensinou tanta coisa, o que você aprendeu? Então essa é a verdadeira compreensão. É ensinar para uma criança que ela não pode ser prisioneira do que as pessoas fazem com ela. Então é sempre trazer para essa criança, quem é você? O que o outro quer que você seja através do que ele te causou? Então vamos voltar agora a ser quem você era. Não vamos deixar a pessoa, além de te ferir, transformar você em quem você não é. É aquela máxima, o que o outro faz com você diz mais sobre ele do que sobre você. Exatamente. Então a gente pode ensinar as crianças a ter inteligência emocional desde muito cedo, porque isso é inteligência emocional. Perdoar é exercer inteligência emocional, é a verdadeira sabedoria que está na Bíblia. Então nós podemos e devemos ensinar as crianças a entender que elas não podem ser o reflexo de tudo que acontece com elas, que elas precisam ser livres e gratas para não serem esse reflexo da maldade do outro. Da maldade do outro. Isso evita também muito bullying, né? E traz a criança a ser mais forte emocionalmente, que eu acho que tá mais faltando hoje em dia, né? Eu acho que na nossa época nós éramos mais fortes emocionalmente, não era? Eu acho que é uma questão, pastora, de exercer identidade nas crianças, né? Porque, por exemplo, o bullying ele é uma violência psicológica que gera inúmeros traumas. Eu atendo adultos que ainda são prisioneiros emocionais de bullying que eles viveram. Olha só. Então, quando eu exerço para uma criança a identidade dela, você não é o que os outros dizem que você é. Você é o melhor de Deus. Então, você não vai acreditar no que o outro te diz, porque foi como você disse. O que o outro faz, o que o outro diz, é muito mais a respeito do que ele é e do que ele carrega.
Eu vi uma ceninha na internet que eu achei o máximo, a menina falando que o menino chegou pra ela e falou, seu cabelo é feio. Aí ela virou pra ele e falou, não, o cabelo feio é o seu, eu acho meu cabelo lindo. E saiu. Falei, gente, olha aí, né, é isso, é falar, o problema é seu, você acha esse meu cabelo feio, eu acho ele lindo e ele é lindo. E vida que segue, entendeu? É fortalecer as crianças, porque a gente não vai conseguir evitar, né? Sim. Tá no mundo, você não vai conseguir evitar que seu filho um dia ou outro passe uma situação parecida, mas se ele tiver fortalecido emocionalmente, pronto, acabou. É verdade. Né? Agora eu vou dizer uma coisa. O principal bullying que mais traumatiza a nossa alma acontece dentro da nossa casa, na nossa criação, ouvindo críticas das pessoas que a gente mais ama, principalmente dos nossos pais. Isso é bullying também. É quando, na verdade, eu precisava ali de um elogio, de um apoio, e eu recebo uma crítica, e eu recebo ali, muitas vezes, né, uma ofensa. Então, isso também é violência psicológica que a gente recebe, e eu atendo e vejo, no geral, nas igrejas, pessoas que são aprisionadas com palavras que ouviram dos seus pais. E quando a gente faz as nossas palestras, a gente sempre faz uma pergunta. Quem é que acha que tem que perdoar os pais? Todo mundo levanta a mão. Olha Por só. quê? Na criação teve algum tipo de ferida, principalmente, né, verbalizada dos pais contra esses filhos. O que a gente ensina? Que nenhum filho tem direito de perdoar os pais, porque aos filhos só cabe o direito de agradecer aos pais pela vida que nós recebemos deles. Então, perdoar os nossos pais é uma arrogância, pastora. Já que a gente está falando de perdão, perdoar os nossos pais é como se eu me sentisse maior do que eles. De cima para baixo eu digo assim, eu vou te perdoar, já que você fez isso comigo, você me deu a vida. Mas já que você me feriu, agora eu sou maior que você. Porque você não tinha o direito de ter feito isso comigo. Na verdade, não é que os pais tinham direito, mas o fato de Deus ter escolhido os nossos pais para nos darem a vida, a única coisa que nós temos que ter é profunda gratidão. Quando você entende a gratidão por quem te deu a vida e você não olha mais para aquilo que faltou ou não olha mais para as feridas, você fica só com a gratidão, aí você tem a verdadeira compreensão que te liberta. É muito mais profundo do que um perdão, porque é uma liberação total. Você fica liberto de todo qualquer tipo de sentimento que te aprisione ali. Exatamente. Eu olho para os meus pais e eu falo assim, não me falta mais nada. Vocês não me devem mais nada. O que vocês tinham para me dar, vocês me deram. E o principal foi a vida. Então, muito obrigada. Olha só. Ana, para encerrar, o que você diria para alguém que acredita que perdoar é deixar o outro impune? Impune? Não sei quantos já ouviram falar justiça própria, né? A justiça própria ela é um pecado. A justiça própria na psicologia é a postura da vítima. A vitimização, ela sempre vai olhar para o outro como algoz e ela como a coitadinha. Então, se eu perdoo essa pessoa, ela vai continuar impune. Não é justo. Ela tem que sofrer, é isso? Que ela me fez passar? É mais ou menos isso, né? Então, o que é justiça própria? Justiça própria sou eu que faço a justiça, eu é que sei o jeito que ela tem que ser punida, eu é que quero que ela pague pelo que ela fez. Então, isso torna a pessoa prisioneira eterna de quem a feriu. Então, a justiça própria é uma palavra que Paulo diz na Bíblia que é trapo de imundícia, que hoje é absorvente, né? Que a gente usa, ou seja, não tem valor nenhum. Se a pessoa quiser ficar presa na justiça própria, entendendo que o outro não deve ser perdoado, porque você não sabe o que eu sofri com essa pessoa. Aí a gente olha para essa pessoa com muito respeito e fala assim, tudo bem, se você quer continuar sendo prisioneira dessa pessoa, eu te respeito. Continue com a sua ferida de estimação. Agora, se você quiser ser livre, então você vai decidir perdoar sem desejar o mal para aquela pessoa. Porque a única pessoa que faz justiça é Deus. Entrega para as mãos do justo juiz e seja livre do que essa pessoa fez com você. Não é sobre impunidade, é sobre liberdade emocional.
É isso aí, Ana, muito obrigada pela sua presença, foi muito interessante e eu já quero deixar o convite para você voltar mais vezes, viu? Eu que agradeço, eu fiz questão de desmarcar pacientes hoje para poder vir falar sobre esse tema, porque muitas pessoas, inclusive pessoas dentro da igreja, não entendem verdadeiramente a prática do perdão. Dizem de boca que perdoaram, mas de coração, de rema, de revelação, ainda são prisioneiros. Então, neste fim de ano, principalmente, né, eu quis muito vir falar sobre o perdão, porque o perdão é o maior presente que a gente pode dar para nós mesmos, para o outro e para Deus, que deseja que sejamos livres e preparados para a nossa vida eterna. Amém, amém. Muito obrigada, viu, Obrigada Ana? a você. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.